uma cidade organizada, que seja uma cidade que os políticos tenham a responsabilidade. Mas a oposição insiste na velha política do denuncismo, do rancor, do ódio, da cassação. E até então eu nunca preocupei, porque eu tenho certeza que hoje nós temos um legislativo, como tivemos no passado, responsável, que entendeu e fez um pacto por Pirapora, que não queria isso, não queria politicagem do revanchismo, do rancor, do quanto pior, melhor. Mas a oposição insiste em ser assim. Não, vambora bater, vambora inventar, vambora denunciar. Porque deu certo esse tipo de tática, deu certo no passado, para eles, para a oposição. Porque para Pirapora foi um desastre total, né, Wármilon? Pois é, se deu certo eu não sei, como diz você, pode ter dado certo para eles. Afastaram o Zé Raimundo, assumiu outro no lugar de Zé Raimundo. Nessa época passaram 4 prefeitos do mandato subsequente, Doutor Davi, Antônio Cândido, Ailton Barreto, Leônidas Gregório, Alídia Abdala, 5 prefeitos em 2 mandatos. Pois é, mas o que eu estava observando, e venho observando há muito tempo, Jacidelis, é que a prática que os vereadores da oposição fazem contra mim, o revanchismo, o ódio, a ira, era a mesma que eu via acontecendo na gestão de Leônidas. Quer dizer, queria tomar de Leônidas o mandato a qualquer preço, a qualquer custo, e que estava pouco lixando para Pirapora. O que terminou acontecendo ao final do Leônidas, do mandato do Leônidas, que assumiu Bartolomeu Manhães. Isso, e que onde que era o problema? O problema é que quando o prefeito estava administrando sobre essa tensão, acaba que ele ficava sem cabeça, sem condição, ele tinha que correr atrás de um objetivo, tem que desviar esse objetivo para ficar preocupado com o revanchismo de vereadores de oposição. Sim. Mas isso tudo, até que quando parte, Alexandre, da oposição, quando parte de vereadores de oposição, eu entendo que falo, bom, é a metodologia de se fazer política deles, eu não concordo, não vejo que dá certo, tanto é que tá aí, já ganhamos 4 eleições bem ganhadas, porque a população também não concorda com isso. Sim. A população quer ver Pirapora é para frente, não é tendo conflitos e tendo essas brigas com interesse político. Ele sabe que isso atravanca a cidade, que isso puxa a cidade para trás. Bom, até que conspirar contra o prefeito, mas que parte da oposição ou de vereadores de oposição, até aí nós vamos entender, falar assim, bom, por exemplo, hoje eu tenho 12 ou 13 processos somente, porque o resto é mentira, que foram motivados, criados, industrializados. Eu já tive mais, mas todos que a justiça julga, fala improcedente, não existe, é mentira. E vão arquivando. E eles vão se aproveitando disso para fazer estrago político. Mas aí o que eles querem criar factóide e vai inventando coisas para dar manchete, mas a população de Pirapora já provou que não quer saber disso, que não quer saber mais da picuinha. Mas, Wármilon, se é uma prática da oposição, conforme você coloca, o que te deixa tão indignado? Pois é, Alexandre, então, enquanto essa prática era da oposição, eu até concordava e falava, olha, é o modelo que eles têm de fazer política, não dá certo, não acredito que eles vão ter êxito com isso, mas tudo bem, eles estão insistindo, eu estou gostando porque estão insistindo nisso e na mentira, na difamação, que não tem consistência, no denuncismo, né? Que não tem e a população de Pirapora está passando a margem, que eles não querem saber disso, eles não querem saber mas, meu amigo, ontem eu cheguei de viagem, que eu estava viajando para correr atrás dos interesses de Pirapora. Quando eu chego, e de uma maneira muito honesta e assim, que eu tenho que parabenizar muito, eu tenho a notícia que a minha vice-prefeita, que a vice-prefeita de Pirapora está procurando os vereadores para conspirar, Alexandre, contra mim, para subornar os vereadores, oferecendo vantagens para que os vereadores de oposição vão apresentar, aliás, um vereador de oposição vai apresentar uma denúncia contra mim e querendo se aliar, querendo que os nossos vereadores, os vereadores que gostam de Pirapora, que têm responsabilidade com Pirapora, dos vereadores que viu que Pirapora, com aquela confusão política do passado, não ia para lugar nenhum e que preferiram focar
no crescimento, no desenvolvimento de Pirapora, que preferiu ter a responsabilidade de entender que Pirapora tem que ter tranquilidade para cuidar dos investimentos, para cuidar das obras de infraestrutura. Aí a vice-prefeita, eu cheguei ontem e tenho notícia que a vice-prefeita procurando os nossos vereadores, quando eu falo nossos, são os vereadores de Pirapora, para falar, olha, o vereador fulano de tal da oposição está entrando com a denúncia contra o prefeito e eu preciso que vocês nos ajudem a votar pedindo para caçar o prefeito, porque a partir do momento que vocês aprovar essa cassação de Varmilon, eu vou assumir. E ao eu assumir, eu quero falar, aí ela falou para os vereadores nossos, alguns que procuraram, eu vou dar nomes, que eles teriam lá todas as regalias da prefeitura, todas as benécias, subornando. Você tá falando, meu cabelo tá arrepiando aqui. Peraí, deixa eu compreender direitinho essa história, porque para mim tá um tanto confuso, na minha cabeça pelo menos. Quer dizer então que a vice-prefeita procurou os vereadores da base de sustentação, disse a eles que a oposição vai apresentar uma denúncia, um vereador vai apresentar essa denúncia na Câmara em breve, e ela gostaria que os seus vereadores da base de sustentação votassem contra o prefeito municipal para afastá-lo do cargo? É isso que eu tô com meu raciocínio hoje um pouco lento e que eu demorei a... Há uma conspiração nesse sentido, Comprou uma conspiração, uma coisa mais horrorosa, você sabe por quê, Alexandre? Porque isso quando nasce da oposição ou nasce do vereador de oposição, você vai entender aquilo que nós falamos. É o método, é a metodologia que eles usam para tentar chegar no poder. Então vamos entender e vamos olhar para frente, vamos trabalhar. Mas a filha de Zé Geraldo Honorato Vieira, a de Juliane, que eu estendi a mão, que quando eu entendi que eu tinha foi que sua vice-prefeita por tanto tempo? A de Juliane era quem agendava as minhas reuniões políticas, e quando Deus levou Zé Geraldo, Xandão, eu falei, eu tenho que fazer um gesto com o Zé Geraldo. Um reconhecimento. Né? Mesmo olhando amigo. Que era uma menina nova, sim, imatura, que não tinha sem experiência nenhuma. Falei, eu vou colocá-la como... Em honra a Zé Geraldo. Em honra a Zé Geraldo. E a convidei. Não foi pedido, não foi nada não. E a convidei. E na realidade, eu ainda fiz um gesto ainda meio irresponsável. Porque e se acontecesse qualquer coisa? E se eu, numa viagem dessa, no meu primeiro, segundo mês, estivesse indo para Brasília? Deus tal não permita, tivesse sofrido um acidente. Deus tivesse me levado. Afastado da prefeitura. Pirapora estava numa situação muito pior porque ela não tinha condição nenhuma. Era nova ainda, não tinha preparo nenhum para ser gestor de uma cidade complicada igual Pirapora. Até aí tudo bem. Passou-se os 4 anos, eu pude observar na vice-prefeita. E isso aqui eu tô falando com humildade, mas eu tenho que deixar isso bem claro, que ela não teve a condição, ela não teve a pegada para poder ter a condição de ser prefeito da cidade de Porto de Pirapora, pelo menos por esses momentos. Pode acontecer isso lá na frente. Eu até entendo que Pirapora tem várias mulheres que têm condições capazes de ser prefeito de uma cidade igual Pirapora. Mas aí tudo bem. Aí eu fiquei observando esses 4 anos que passou o primeiro mandato. Falei, não via atitudes. A resposta do que você queria. Atitudes, iniciativas, desempenho para poder ser aquela parceira para dividir as atribuições e as tarefas. Não tinha a qualificação de fato. E isso eu quero deixar bem claro. Com isso, Alexandre, veio o segundo mandato. Eu entendi. E falar, não posso, eu tenho que ver, eu tenho que botar do meu lado alguém, que seja um homem ou mulher, mas que esteja preparado, porque na minha ausência... Uma eventualidade qualquer. Na minha falta, ou amanhã ou depois eu entendo que eu tenho que sair para outra missão, para outro... Poderia entregar a prefeitura para alguém que tivesse essa condição. Não pode ser a vice-prefeita. Estudei, tive analisando alguns nomes que o grupo tinha, vários nomes bons. A vice-prefeita, rapaz... Pega ela e Dona Antônia e o seu marido Narcísio. E eu estou em Belo Horizonte e me ligam. Varmilon, nós estamos em Belo Horizonte, nós viemos aqui e eu queria pagar um almoço para você num restaurante. E eu falei, Adiju, se você quer me pagar um almoço, eu não vou querer o almoço, não. O almoço que vai pagar sou eu. Mas vamos sim, vamos almoçar nós 4.